Olá, muito boa tarde para você, telespectador da Band. No ar mais um Boca no Trombone, mais uma vez no horário especial. Todos os domingos você tira aqui as suas dúvidas sobre aposentadoria, INSS, os direitos trabalhistas. Você pode ir participando pelos canais de interatividade que vão aparecendo aqui na tela da Bandeirantes durante todo o Boca no Trombone desse domingo. Um abraço aos papais, né? Dia dos Pais aí. Grande, forte abraço a todos os papais que nos acompanham. Quem vai estar comigo hoje para o debate em nome do Sindijus é o Marco Aurélio Weber, que é coordenador geral da entidade. Pelo Sindipetro RS, o diretor Dari Beck Filho está com a gente nesse domingo. O CEMAP Sindicato traz o nosso parceiro Juliano Porsche. E para responder as dúvidas de você, nosso telespectador, sobre Previdência, em nome de KS Advogados, a doutora Luciana Souza está com a gente e responde, tira as dúvidas que vocês vão encaminhando. Pode encaminhar a partir de agora. Essa equipe de convidados especiais debate logo mais os impactos da curta duração das campanhas eleitorais deste ano. Vamos às ruas. Quem amplia para a gente é Jonathan Bittencourt, para saber o que a população pensa a esse respeito. Eleições à frente, campanha mais curta. Um acerto ou um retrocesso? É o que vamos discutir daqui a pouco aqui no Boca no Trombone. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. Boca no Trombone ano 29, muito mais espaço para os trabalhadores e servidores públicos. Hora de dar início, né? Mais um Boca no Trombone. Lembrando, horário especial nesse domingo para a gente tirar dúvidas sobre aposentadoria, INSS e direito trabalhista. Daqui a pouquinho a gente vai debater sobre eleições aqui no programa. Vamos para a interatividade, as primeiras dúvidas sobre Previdência. Quem responde hoje para a gente é a doutora Luciana Souza, em nome do KS Advogados. A primeira questão, doutora Luciana, é do Clóvis. Minha esposa entrou com documentação para aposentadoria por tempo de contribuição, foi aceito, mas não aposentaram, pois ela se encontrava em auxílio-doença. E disseram que o INSS não pode conceder, justamente são benefícios paralelos, não pode ser recebido de forma concomitante. Ela voltou a trabalhar. A pergunta, será que agora o INSS vai conceder a aposentadoria dela? Porque os documentos estão por lá. Bom dia. Bom dia. Bom dia, boa tarde, boa tarde. Né? Para quem não almoçou ainda. Boa tarde, Solano. No caso dela, realmente, se ela já retornou ao trabalho, ela vai, e já cumpriu os requisitos para aposentadoria, vai poder receber agora o benefício dela, porque não tem como receber o auxílio-doença e a aposentadoria juntos, por isso que a primeira vez o INSS negou. Sim. São benefícios inacumuláveis. Perfeito. O Gerson Schmidt, ele é lá de Gravataí. Um abraço à grande região metropolitana aqui de Porto Alegre, que nos dá uma grande audiência. Sou vigilante, 25 anos. Posso contar junto 22 anos na vigilância e mais 3 na metalúrgica e eu ainda tenho 1 ano no quartel. Posso encaminhar a chamada aposentadoria especial, ele acrescenta que tem 45 de idade. A aposentadoria especial não tem idade mínima, então cumprindo os 25 anos de atividade especial, ele tem direito. Algumas observações nesse caso, o tempo de serviço militar vai contar como tempo comum. Certo. O tempo de vigilante, agora ele só é enquadrado como especial se houver o porte de arma de fogo, o que vai ser comprovado através do PPP. E os metalúrgicos também devem comprovar os agentes nocivos através do PPP. Perfeito. E a Irene de Rio Pardo, para a gente concluir esse primeiro bloco aqui de perguntas, queria saber se com 12 anos na fumageira, na indústria do fumo, né, a minha mãe tem direito a se encostar ou direito à aposentadoria? Se ela estiver incapacitada para o trabalho, por motivo de saúde, então realmente ela pode dar entrada num pedido de perícia no INSS. Então, se ela estiver permanentemente incapaz para o trabalho, é concedida a aposentadoria por invalidez, ou se for uma incapacidade temporária, é concedido auxílio-doença. Tá bem. A doutora Luciana Souza segue com a gente em nome de KS Advogados. Vamos saber mais sobre o tema, né? Vocês tiveram ali uma breve manchete, agora quem vai ampliar para a gente a temática da campanha eleitoral em prazo apertado é o meu produtor e repórter Jonathan Bittencourt. Estamos a menos de 2 meses das eleições e as campanhas ainda não começaram. Nas ruas, a partir de quinta-feira,
depois que as candidaturas forem homologadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Já em rádio e TV, vai demorar um pouco mais para que elas aconteçam. Será que com esse prazo mais curto para a apresentação de propostas dos candidatos, nós teremos um tempo realmente útil para escolher em quem votar? É o que nós vamos conferir na opinião das pessoas aqui no centro de Porto Alegre. Qual a sua opinião sobre a campanha eleitoral ser mais curta nessas eleições? A minha opinião é que é válido, porque a gente está tão desacreditado com essas promessas que não são cumpridas. Então, eu até preferia que não tivesse. Porque... Não acha que fica mais difícil também de escolher um candidato? Eu já tenho uma experiência há tantos tempos e as coisas são as mesmas. Não adianta... Estou desacreditado. Em partes, eu acho que não vai ajudar muito. Eu acho que a gente, quanto mais conhecer o candidato, melhor. Mas isso não é só na parte da questão do período eleitoral. Tem que conhecer bem antes disso. Eu acho que não é muito bom, porque está tão horrível, a gente não sabe quem é que vai escolher para eleger, né? A gente nem conhece os candidatos, a gente não conhece. Muitos que foi apresentado essa semana, eu não conheço o que falar. A senhora até agora não recebeu nenhum panfleto, não viu nenhum cartaz? Não, até agora não. Apesar de, às vezes, ser uma encheção de saco, também tem um lado que ajuda bastante na escolha, né? Tem um lado que ajuda bastante na escolha, que tá brava a coisa. Pois é, diz a nossa telespectadora, tá braba a coisa, será? Vamos ver com os meus debatedores aqui, pelo Sindijus Marco Weber, o Sindipetro trouxe o Dari Beck Filho e o Semap, o Juliano Porte. Começo com o Sindijus, começo com o Marco Weber. Marco Weber, diminuiu bastante o tempo de campanha, né? E esse período mais curto, tem o tempo suficiente para o eleitorado escolher seus candidatos? Quero dar a ti um feliz Dia dos Papais. E eu retribuo Paulo Solano. Obrigado, tem querido. um menino muito lindo, né? Verdade. Eu tenho 4 filhos, né? Carolina, Larissa, Sofia e Marco Aurélio. Eu quero mandar um abraço para eles que não estão comigo aqui em Porto Alegre hoje. E uma boa tarde para todos, boa tarde aos servidores e servidoras ativos e inativos do Poder Judiciário do Rio Grande do Sul e uma boa tarde a todos os papais telespectadores desse maravilhoso programa. Essa questão da campanha eleitoral, eu sempre entendi que a legislação eleitoral merece uma reparação, merece uma praticização e merece também que se faça um enxugamento. Tem vários aspectos envolvendo as campanhas eleitorais, como tem vários aspectos também relacionados a essas campanhas na mídia. Sim. Por exemplo, na televisão, eu acho injusto, como acho que também a maioria aqui pensa da mesma forma, que determinados partidos tenham um espaço maior que os outros. E isso vem a prejudicar tremendamente aquele candidato ou aqueles candidatos que pretendem apresentar a sua plataforma. Se eu não me engano, o candidato Álvaro Dias terá apenas 10 ou 12 segundos na campanha eleitoral deste ano. E outros candidatos também terão um tempo exíguo. Seria a ressuscitação do médico Enéas Carneiro, gritando e falando rapidamente, transmitindo assim, Sim. de forma precária, a sua proposta. Dari Beck Filho, Sindipetro também pensa sobre isso, da mesma forma colocada, ou seja, esse período ele está sendo posto aí de uma forma desigual entre os candidatos, o próprio período eleitoral, né, que se reduziu. Antes a gente tinha 45 dias, agora temos 35 dias de campanha em rádio e TV e começando agora no final do mês, dia 31 de agosto. Qual é o pensamento? Mais tempo vale mais ou menos tempo para a qualidade dos candidatos que a gente tem? Para ti também um feliz Dia dos Papais. Obrigado, Solano. Eu também desejo aqui um feliz Dia dos Pais para todos os telespectadores, meus companheiros aqui da mesa. Um beijo para o Bruno e para o Murilo, que são meus filhos. Acho que esse debate da questão do tempo, acho que para nós, nossa opinião, esse encurtamento da campanha ele é ruim. Por que ele é ruim? Porque o nosso país é um país muito complexo, né? Nós vamos ter uma eleição que vai eleger governadores, o presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais. Bem, não vamos ter um tempo suficiente para que se possa entender quais as opiniões que cada um desses candidatos terá sobre assuntos muito complexos. Um exemplo aqui que a gente
puxando um pouquinho a brasa aqui para o meu assado aqui, Sim. a questão dos preços dos combustíveis, por exemplo. Essa atual política que está, ela é correta, ela não é correta, os candidatos apoiam, são contrários. Nós achamos que ela é ruim, que deveria ter, que tem outro tipo de política. Então, como é que tu faz esse debate? Como é que dá a chance de tu tratar... Esse é um assunto, né? Sim, um aspecto, né? É um aspecto, saúde, segurança, podemos citar vários. Claro. Mas esse é um exemplo de que mais tempo daria uma melhor oportunidade para o eleitor e a eleitora avaliar de forma mais correta os candidatos que estão colocados aí. Juliano Porte, para a presidência da República, para o Palácio do Planalto, a gente tem aí em torno de 13 candidatos, né? 13 candidatos. Realmente, 35 dias é um tempo suficiente para cada um deles demonstrar, trazer ao público as suas propostas, com as campanhas, né? Com os comícios, com os debates em rádio e TV. Pensa assim o CEMAP? Um bom dia dos papais para ti. Bom dia, Solano. Bom dia a todos os telespectadores. Um abraço para a Ana e para o Miguel, meus filhos, para o meu pai Leopoldo. Bom, um pouco é isso do que os companheiros já falaram, né? O tempo é curto, porque a importância que a eleição tem para nossas vidas é de um tempo longo pós-eleição, né? São 4 anos que vão depender daquele momento do dia 7 de outubro. Como o Weber falou, para além dos candidatos a presidente, por exemplo, que são 13, alguns com 16 segundos, eu acho, os que menos têm, e o que mais tem com 6 minutos, né, a desproporcionalidade é muito grande. Justamente como é que tu vai avaliar a proposta em si. Mas pego outra situação, a questão dos deputados. Né? Como é que um partido pequeno, com baixo tempo, né, na TV, vai conseguir com que haja uma renovação do Congresso, né? Então, isso também é um grande problema, porque temos hoje sim um Congresso que é uma vergonha para esse país, na grande maioria dos casos dos deputados e senadores. Falamos na eleição majoritária, mas e a proporcional? Dari Beck Filho, ela começa já agora, na próxima semana, dia 16 de agosto. E aí eu te pergunto assim, ó, a gente tem candidatos tentando a reeleição, ou seja, ele tem a estrutura do seu gabinete, tem todo o seu mandato aí à disposição para poder, né, até antes agora dessa campanha, estar trabalhando. Não é meio injusto isso? Quer dizer, quando é que a gente vai ter uma efetiva renovação? Acho que da forma como está pensado o nosso sistema político hoje, é muito difícil ter uma renovação. Porque, assim, ao mesmo tempo, realmente, os deputados que têm mandato já têm uma estrutura e, óbvio, vão usar essa estrutura, vão usar a sua representatividade. Como é que tu desobriga eles a fazer isso? Eu não vejo muita alternativa em relação a isso, porque eles também têm que prestar conta do que fizeram do mandato, né? Então, o que é propaganda e o que é prestação de contas? É uma linha tênue, né? É uma linha tênue em relação a isso. E também com o encurtamento, a possibilidade de uma nova candidata se apresentar e mostrar que ela tem possibilidade de levar ideias diferentes lá para o parlamento, diminui muito. Então, facilita a vida daqueles e daquelas que já estão lá. Então, realmente, esse problema do tempo, ele trabalha... As pessoas acham ruim, sim, mas se elas pensarem melhor, vão perceber que é um tempo bem usado, porque é isso, são 4 anos de vida depois. Perfeito. Que tu vai ter que conviver com a decisão. Já vou voltar no tema aí com meus debatedores. Vamos para mais perguntas. As perguntas continuam chegando. O Benício, doutora Luciana Souza, do KS Advogados, ele diz que é paraense, veio a trabalho aqui para o Sul, vem com a mãe para tentar aposentá-la, cortar o benefício dela. Ela tem um laudo médico por surto psicótico. Trabalhou de carteira por 12 anos. A pergunta dele, o que ele pode fazer? Se cortar o benefício dela, ela tem a possibilidade de buscar na justiça o restabelecimento desse benefício. Então, precisa de um laudo médico atualizado, comprovando que ela permanece sem condições de saúde para trabalhar. O Claudirã também pergunta sobre a mãe, né? Diz que ela não consegue se aposentar, tem 3 anos, apenas 3 anos de contribuição e 68 de idade. Ela não tem direito a se aposentar por idade? Não, porque falta carência. A idade ela já tem, mas também é necessário cumprir a carência de 15 anos de contribuição, mesmo no caso da aposentadoria por idade. Então é isso que está faltando para ela. A Lisete Pressoto, lá da Serra, lá de Guaporé, um abraço a toda a Serra que também presta grande audiência, funcionária pública, trabalha em manutenção e infraestrutura, tem 64 de idade e 15 de trabalho com insalubridade.
ela pergunta se a aposentadoria dela vai ser integral, doutora Luciana. Para a aposentadoria integral, ela precisaria fechar os 30 anos de contribuição, ou 25 no caso da especial. Sim. Só lembrando que a aposentadoria especial para os funcionários públicos, como ela ainda não está regulamentada em lei, então depende de uma ação judicial. Perfeito. Doutora Luciana Souza segue com a gente aqui no Boca no Trombone. Quero voltar com o Marco Weber, desse ponto que eu parei ali, Marco. As eleições proporcionais, né, tem essa condição aí para quem já está no Congresso, já está nas Assembleias Legislativas, conseguir ter um diferencial àqueles que estão partindo do zero, vamos dizer assim. Claro, Paulo Solano, eu concordo perfeitamente com o que disse o nosso colega do Sindicato dos Petroleiros. Realmente fica difícil para quem pretende introduzir um trabalho político e propostas decorrentes desse trabalho com uma sistemática e com uma legislação nesses termos. Todavia, eu me lembrava agora, né, me ocorreu que nós temos outros meios midiáticos hoje que atingem a população brasileira de maneira maciça e que podem compensar também a carência de tempo televisivo, por exemplo, de tempo no rádio, a esses novos candidatos, esses novéis aí que procuram um espaço nos parlamentos. Sim. Juliano Porsche, você acredita nisso também? Quer dizer, candidato novo tem a internet, né? Pode utilizar aí aqueles seguidores nas redes sociais. Isso pode funcionar sim como um facilitador para divulgar suas ideias, criar um debate com o próprio internauta? Com certeza, Solano, entendo, né? Imagino que são três questões principais que podem balizar essa campanha, visto que o tempo encurtou, né? A principal é, sim, as mídias sociais, né? O cuidado que tem que ter é de verificar a veracidade delas, isso já foi tratado nesse programa aqui alguns dias atrás, né, sobre as fake news e lembrar. Aliás, que... vamos voltar, viu? Vamos voltar ainda durante as eleições e falar em fake news. E só para lembrar que, por exemplo, um candidato a presidente, há poucos dias, né, foi dito que quase 30% de seus seguidores em uma mídia eram robôs, né? Então, essa verificação tem que se fazer. Outra questão que eu acho que vai ser preponderante na eleição é a própria questão da estrutura partidária. Nós falamos um pouco aqui da estrutura dos já deputados, mas sim a partidária também vai ser importante. E aí o trabalhador tem que verificar os partidos que apoiaram os trabalhadores, que votaram pelos trabalhadores nesses últimos 2 anos, principalmente, como a reforma trabalhista e a PEC do teto. Claro. Né? E outra questão que estou abusando um pouquinho do tempo, mas que me parece que poderá ser muito importante nessa campanha é a questão da religião, né? Um curto tempo de TV, de rádio, os cultos, em especial os neopentecostais, e de forma alguma nenhuma questão contra a capacidade de culto, né? Enfim, e a opção de cada um. Mas lembrar que a grande maioria, se não a totalidade da bancada evangélica foi contra os trabalhadores e aprovou a reforma trabalhista. Então, os fiéis que cuidem em quem estão entregando seus votos. Apesar de ser um tema delicado, eu entendo importante essa colocação do Juliano. Marco Weber, esse ponto ele pode pender realmente, pode ser decisivo quando se faz essa mistura, né, religião com a política? Exatamente, pode pender e de forma bem contundente, porque a campanha eleitoral ela se estende, se espraia, como dizia o ex-governador Olívio Dutra, para o recinto das igrejas. E ali os pastores conseguem influenciar os seus eleitores, sim. Eu acho que a negação dessa realidade seria não só temerária, como também uma questão até de falta de análise fria da situação. Dari Beck Filho, do Sindipetro, o Brasil é um estado laico, ou seja, não tem uma religião eleita, né, exclusiva, mas isso que os colegas falam, o Sindipetro também pensa dessa forma? Com certeza, a gente percebe o crescimento, né, das igrejas pentecostais e é óbvio que elas têm, e vários candidatos, eles alegam e usam dessa
representação como seu instrumento para arrecadar votos. Isso também é uma coisa que dificulta quando tem o tempo curto, porque as pessoas acabam optando pelos candidatos mais numa linha quase de torcida de clube ou porque é o pastor da minha igreja, do que fazer uma avaliação mais crítica do que ele votou, do como é que ele se posiciona. Então, isso também, o tempo atrapalha o processo de avaliação que o eleitor deveria fazer. Certo. Também outra questão que sempre vem à mente, né, quando se fala em eleições, é a questão das coligações. Vocês falaram muito, né, nessa diferenciação, né, diferenciação do tempo. Alguns com muito pouquinho, outros com um tempo bem exacerbado. Exatamente. Seria o momento, Weber, da gente reformar isso também, da gente ter uma forma diferenciada, porque, na verdade, muitas vezes a gente vê coligações sem pé nem cabeça, porque há determinados partidos que, no seu ideário, né, eles têm uma forma de pensar e estão ali juntinho com outro que está de forma totalmente frontal, não tem ideias parecidas, pouca similaridade. Na nossa cultura política, a ideologia foi afastada há muito tempo, sendo substituída pelo fisiologismo, ou seja, os partidos se unem de acordo com a conveniência do momento. E como disse o Paulo Solano, essas coligações absurdas conduzem a que se pense numa profunda reforma da legislação eleitoral, como também, como participo e milito na área jurídica, Sim. precisa este país do enxugamento dos códigos civil, penal, processo penal e a condensação de toda a legislação nesses diplomas. Não fica de fora a justiça eleitoral. Não precisaria nem haver um código eleitoral. Poder-se-ia embutir esse código eleitoral dentro de um código civil brasileiro, por exemplo. Vou voltar nesse tema daqui a pouquinho com o Dari, com o Juliano, quero saber a opinião dele sobre coligações. É bom? Não é? Principalmente dentro dessa temática, né, do tempo mais curto para as campanhas eleitorais em rádio e TV. Agora, a doutora Luciana Souza, do KS Advogados, responde mais uma questão que chega para a gente na nossa interatividade. O Itamar Centofante, doutora Luciana, tem 10 anos de trabalho na empresa Sadia, ele trabalhou numa granja e recebia insalubridade. E também tem 12 anos como caminhoneiro internacional que ele era. Gostaria de saber se já pode encaminhar a aposentadoria. Está pensando, acho que numa aposentadoria especial aqui, o Itamar. Visando a uma aposentadoria especial, precisa completar os 25 anos integralmente e em condições especiais. Uma coisa que é importante ressaltar é que não existe mais um enquadramento por categoria profissional. Então, não é, por exemplo, por ser caminhoneiro que ele vai ter direito à aposentadoria especial. Sim. Né? Isso desde 95 a legislação já mudou e exige a comprovação de efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à sua saúde ou integridade física. Se o período é anterior a 95, aí sim caberia um enquadramento pela categoria. Aí sim. Mesmo assim, precisaria dos formulários comprovando o tipo de atividade exercida. Perfeito. Doutora Luciana Souza permanece aqui com a gente, respondendo, esperando as suas dúvidas. Mande para a gente e também mande questões sobre direito do trabalho, porque chegou a hora. Tá aí o Dica Trabalhista. Muito bom dia, Dr. Paulo André Solano. Bom dia aos convidados da mesa e queridos telespectadores do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida do Michael de Itaqui. Ele pergunta: na empresa onde trabalho não pagam insalubridade, porque segundo o técnico de segurança, eles não são obrigados a pagar porque fornecem todos os EPIs. Trabalho na lavoura com a cultura do arroz irrigado e sou aplicador de veneno. Tem como me tirar essa dúvida se é necessário eles pagarem insalubridade? Pois bem, Michael, a súmula 289 do TST refere que o simples fornecimento de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual do trabalhador, o simples fornecimento pelo empregador não o exime de pagar a insalubridade. Ou seja, não basta que a empresa simplesmente forneça EPIs para se eximir do pagamento da insalubridade. Além de fornecer os equipamentos, o empregador ele tem que fiscalizar sobre o correto uso e orientar todos os empregados. Além disso, o que exime a empresa de pagar a insalubridade é se ela elimina totalmente aquele agente nocivo à saúde do trabalho
daquele empregado. Tá certo? A segunda pergunta veio de um telespectador que não se identificou. Ele quer saber como está funcionando a nova lei sobre o seguro-desemprego. A gente tem que trabalhar 1 ano e meio para ter direito ou é 1 ano e meio de um seguro para outro? Pois bem, em junho de 2015 houve alteração na lei do seguro-desemprego. Agora o trabalhador tem que ter trabalhado no mínimo 12 meses nos últimos 18 meses, se for a primeira solicitação. Se for a segunda solicitação do seguro-desemprego, 9 meses. E para a terceira solicitação, no mínimo 6 meses de trabalho. O Dica Trabalhista de hoje fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Obrigado ao Dr. Diego Paim, do Dias e Paim Advogados, nosso quadro, né, Dica Trabalhista. Mais uma pergunta, questão sobre Previdência, hoje com a doutora Luciana Souza, do KS Advogados. O Jorge, tenho 63 anos e 36 de contribuição. Minha soma dá 99. Eu receberei 99% do meu pagamento, doutora? Não, isso não quer dizer que ele vai receber 99% do pagamento, ele vai receber 100% da média das contribuições dele. Né? Essa soma, o que ela significa? Que não vai ser aplicado o fator previdenciário sobre essa média. Que é uma fórmula matemática, né? Sim, o fator previdenciário é uma fórmula matemática aplicada sobre o cálculo da renda mensal da aposentadoria, que leva em conta a idade do segurado, sim, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição. Ou seja, quanto mais jovem a pessoa se aposenta e menos tempo de contribuição ela tiver, menor vai ser o valor da aposentadoria. Perfeito. Muito obrigado, doutora Luciana Souza, do KS Advogados. Juliano Porsche, coligações, é uma boa ou não é para efeitos de tempo de campanha? Eu acho que toda coligação que venha a ter uma identidade ideológica, sim, é benéfica para a questão da campanha e a questão de um eventual governo. Né? Agora, coligações apenas por questões fisiológicas, como comentou o Weber, como nos últimos meses você falou tanto no Centrão, né? Que são aqueles partidos que sempre querem ficar pendurados no galho, né? Isso eu acho que é maléfico para o país, enfim. Dari Beck Filho, a sua opinião sobre as coligações? Principalmente na questão das proporcionais, eu acho muito ruim, porque o eleitor corre o risco de votar num candidato de um partido que ele entende que é bom, e quando vê, elege um candidato do outro partido completamente diferente. Às vezes vai fazer coisas que nem tem a ver com a vontade do eleitor. Estamos no finalzinho do programa, mas tem que lançar fake news. Esse tempo mais curto vai ser difícil do pessoal que eventualmente sofre a fake news, Marco Weber, reparar a sua imagem? É evidente que sim, porque a morosidade da tramitação dos processos eleitorais, mesmo aqueles mais urgentes, eles vão, claro, que sofrer um sério prejuízo em função dessa demora, que não é uma demora temporal, uma demora regimental, digamos assim. Dari Beck Filho, menos tempo, mais difícil deixar a imagem mais difícil. 100%, né? A gente já está vendo várias coisas passando no WhatsApp, Facebook, que a gente sabe claramente mentirosas, e a gente sabe que para tu reverter o efeito de uma dessas mentiras aí é muito difícil, muito difícil. Mas vamos lá, né? Temos que enfrentar isso. Juliano, rapidinho, 10 segundos na mesma linha, seu pensamento? Mesma linha, e lembrando do comentário daquela moça no início do programa. Vale verificar o passado do candidato. Tá certo. Doutora Luciana Souza, muito obrigado. Juliano Porsche, Dari Beck Filho, Marco Weber fizeram comigo o Boca no Trombone desse Dia dos Papais. Um parabéns mais uma vez a todos os papais. Domingo que vem a gente volta aqui na Band com o Boca no seu ano 29. Muito mais espaço para os trabalhadores e para os servidores públicos.